Hoje estamos aqui para tratar do descritor 25. O descritor 25 é efetuar cálculos que envolvem operação com números racionais, tá? E essas operações é também trabalhada lá no conjunto dos números racionais, que é exatamente essa relação aqui, a mesma coisa. Então, o descritor 25 representa que assunto? O conteúdo de conjunto dos números racionais, questões que envolvem os números racionais, desenvolver questões com números racionais na adição, na subtração, na multiplicação, na divisão, na potenciação, que chama, né, também os nossos números com raízes, que é a radiciação, tá bom? Então, o aluno tem que ter essa habilidade, que essa habilidade já foi ela já vem sendo adquirida há muitos anos anteriores, como no ensino fundamental menor e no ensino fundamental maior, e dando continuidade a cada dia para que você possa se aprimorar mais e mais na matemática básica, tá? E aqui, ó, no próximo slide, nós temos questões para tratar desse assunto aqui que o descritor 25 representa, tá? Vamos ver aqui, olha só. O senhor Orestes quer fazer um cercado para galinhas no formato quadrado de lado, 5 raiz de 5, como mostra a figura abaixo, tá aqui o cercado do senhor Orestes, com galinhas. É coisas do dia a dia? É, tá? É cercado, é uma questão do dia a dia. Vamos lá. E tá aqui o ladinho, tá? É 5 raiz de 5. A quantidade de metros linear de tela que o senhor Orestes deve comprar para cercar suas galinhas é aproximadamente quanto? É 121, 22, 11 ou 44 metros, certo? Ele quer saber, professora, e esse número aqui, professor, está com número inteiro misturado com raiz quadrada, e certo? E essa raiz quadrada aqui, ela não é inteira, ela é raiz com vírgula. Isso que também você tem que ter habilidade, vai ser trabalhado, tanto a raiz inteira como a raiz que não é número, né, inteiro, que não é quadrado perfeito. É uma raiz que tem vírgula do conjunto dos números racionais. Aí, aqui, botando o cálculo aqui, ó, eu quero demonstrar aqui para vocês que no nosso cálculo é o seguinte: se ele está querendo a tela, ele quer envolver o cercado das galinhas. Então, é a lateral. Se a lateral é perímetro, se é perímetro, a gente já estudou em outro descritor que representa esse assunto de cálculo de perímetro de figuras planas, não é isso? E aqui a gente tem um quadrado, tá aqui, ó, com 5 raiz de 5, e na lateral, né, se é quadrado, todos são iguais. Então, eu quero o perímetro, então vai ser 4 lados iguais, certo? E sendo dessa forma aqui, a gente vê o seguinte, que tem dois lados de 5 raiz de 5, que eu vou colocar aqui, multiplicado, mais dois lados vezes 5 raiz de 5, tá vendo aqui? Aqui eu tenho um número inteiro junto com uma raiz quadrada, tá? Aí, o que é que eu faço aqui na multiplicação de 2 raiz de 5 vezes 2? Eu só vou multiplicar o número de fora, tá? O número de fora que eu digo é o número que está aqui, ó, fora da raiz, que é o 5. 5 vezes 2 dá quem? 10. Mais, aí aqui de novo, né? Novamente a mesma operação. 5 raiz de 2 vezes 2, 5 vezes 2, 10. O que é que eu faço com essas raízes, professor? Eu deixo ela aqui, ó. Vou repetir ela. Vou deixar ela aqui. Aí, agora, como são termos semelhantes, né? É a mesma raiz, então são termos semelhantes. Na soma e na subtração, a gente pode fazer isso, essa observação. Se forem semelhantes, eu posso fazer a operação. Se não for, não pode ser feita a operação. Deixa, né, como está, tá? Então, ó, esses números de fora, eu posso fazer eles, ó, 10 mais 10, 20. E a raiz aqui, que são iguais, eu só deixo ela aqui, ó, eu conservo ela. Tá? Eu deixo ela em evidência, ficando a solução até aqui, 20 raiz de 5. Só que lá na questão não quer a solução só até aqui. Ele quer mais além. Ele
quer que você encontre a raiz de 5. Como eu disse para vocês, a raiz de 5 não é uma raiz de quadrado perfeito, não é a raiz exata, é uma raiz com vírgula. O que é que eu botei aqui? Raiz com vírgula. Aí, para isso, em provas, né, que vocês vão fazer no Enem, não vai ter calculadora, então você vai ter que rapidamente calcular essas raízes. Então, o que é que eu faço? Eu lembro quem é a menor raiz exata, ou seja, que é quadrado perfeito, que é uma raiz exata. A menor, eu botei aqui, menor é o menor que é 5. É a raiz menor do que a raiz de 5, é a raiz de 4. E maior, ó, maior do que a raiz de 5, que é a raiz de 9, que tem raiz quadrada exata, lembra disso? Então, quem é a raiz de 4? 2. E quem é a raiz de 9? 3. Então, o número vai estar com vírgula, vai estar 2 e 3. Vai estar nesse intervalo aqui. E vocês só sabem que entre o número 2 e 3 só existe números com vírgulas, que são exatamente a representação dos números racionais que a gente está tratando aqui. Então, no frigir né, calculando aqui, nós vimos que nessa faixa etária aqui tem vários números, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Números com vírgulas, tem vários aqui, ó. Eu encontrei 2,23. Então, eu multipliquei 2,23 vezes 2,23 e encontrei 4,9.729, bem próximo à raiz de 5, tá? Ao número 5. Então, quem é a raiz de 5 aproximadamente? Lembre-se sempre disso. É aproximado. É 2,23. Então, eu tiro esse negócio aqui, ó, essa raiz aqui, e vou botar 2,23 vezes 20, que dá 44,6, tá bom? Que é a nossa, vamos ver a nossa soluçãozinha aqui, tá? É a 44,6, né? 44. Então, nós ficamos com qual letra, né? 44,6, um valor aproximado, porque ele não botou exato, então é a letra D, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, também questão do dia a dia, diz assim, ó. Na construção de sua nova casa, José utilizou números irracionais para expressar a altura da mesma, ou seja, da casa. A altura da casa aproximadamente a altura, essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo que é números inteiros misturados com raiz quadrada, tá bom? Aí, ó, o que é que a gente vai fazer? Também outro cálculo com ela, né? Vamos ver aqui, ó. Eu peguei os dois valores que tinha aqui na questão, 2 raiz de 3 mais raiz de 3. Por quê? Porque ele só quer a altura. Então, ou seja, raiz de 3 mais 2 raiz de 3, né? Nós vamos fazer essa somatória aqui. É semelhante a esse. Se as raízes forem iguais, é semelhante. Então, na soma e na subtração é isso que eu tenho que fazer, tá? Tem um número subtendido aqui, que é o 1 invisível. Então, 1 mais 2 raiz de 3, então dá 1 mais 2, dá 3 raiz de 3. A mesma coisa vai acontecer aqui, gente, ó. Calcular número, né, raiz quadrada de número que tem vírgula, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Menor raiz exata, 1. Maior raiz exata, 4. Eu digo assim, a menor do que 3. Menor raiz, a menor raiz, menor que 3. Raiz de 1, exata. E a maior raiz, maior que 3, que é exato, o 4. Então, o nosso número, que a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. O número vai estar nesse intervalo de 1 a 2, que são números com vírgula. Então, eu encontrei 1,73, que multiplicando 1,73 vezes 1,73 para tirar a prova, eu achei aproximadamente, né, 3, ou seja, bem pertinho de 3, 2,99. Tem que ser bem pertinho, um número perto mesmo. Que após esse valor aqui já dê maior que 3. Então, o menor que 3 foi 1,73. Então, vou fazer essa multiplicação. 3 vezes 1,73 dá 5,19. Então, vamos ver qual é a questão, ou aproximadamente a letra C, que deu 5,1, tá? Lembre-se disso. Vamos ver a próxima questão. A próxima questão é: João comprou
frango congelado, e a instrução do rótulo dizia que a temperatura de armazenamento ideal seria abaixo de menos 18 graus Celsius. Sabe-se que a temperatura atual está em 3,2 graus. Qual a variação entre a temperatura ideal e a temperatura atual? Ele quer saber essa variação. Para saber a variação, nós vamos fazer aqui o espaço, ou seja, o intervalo, tá? O intervalo desse grau, é isso que ele quer. Então, fiz aqui rapidão, aqui, ó, como tinha menos 18, que já vem no rótulo, menos 18, menos, né? Que tem que saber a variação, menos, mais a temperatura que já estava existindo, que já estava em positivo, mais 3,2, a gente vai fazer essa operação aqui, rapidão. Menos 18, menos com mais dá menos, 3,2, então sinais iguais conserva o sinal e soma fica menos 21,2. Então, qual é a alternativa? É a letra A, menos 21,2, certo? E aqui a gente finaliza o nosso descritor 23, tá? Que não se esqueça, é questões que trabalham conjunto dos números racionais, certo? Certo? Pronto, João.